Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Hoje, a rua vai falar com o coração. A gente vai conversar com um cara que veio de baixo, caiu, levantou, mas não desistiu. O cara é fera no mundo do audiovisual, o cara é jornalista, o cara é tudo, rapaziada. É um prazer receber ele aqui no Voz da Rua, meu amigo Orlando Henrique. Seja bem-vindo, Orlando. Obrigado, é um prazer inenarrável estar aqui com você, né? Obrigado pelas palavras de carinho e tô pronto aqui para responder tudo que tu queira saber. Vambora, meu irmão, vamos cair para dentro. Mas primeiro, eu preciso falar dos nossos parceiros. Quero mandar um abraço aqui, ó, pro nosso patrocinador, Guaraná Natural, Sabor a Mais, o mais gostoso do Rio de Janeiro e mais barato também, tá? Você que é revendedor, tá querendo trabalhar com um produto bom, que seja acessível, pode entrar em contato aí com a galera do Guaraná Natural Sabor a Mais. Vou deixar aqui na descrição, se você quiser vender ou quiser comprar para você, tá chegando o verão, dia de calor, quer dar uma refrescada, Guaraná Natural Sabor a Mais. Guaraná é maravilhoso, né? Geladinho, É muito bom. A Voz da Rua só entrega coisa boa, né, Orlando? Claro, isso aí. Cara, agora eu vou também falar nosso outro patrocinador, Armazém da Penélope. Aquela rapaziada que gosta de tomar um gelo no final de semana, gosta de curtir um pagode, não sabe para onde ir? Armazém da Penélope. Lá tem cerveja gelada, lá tem mulher bonita e aquele precinho que cabe no seu bolso. Sem me estender muito, mas também não posso esquecer do nosso outro patrocinador, Barbearias Osamas. Rapaziada que faz aquele trabalho de qualidade, deixa você na régua pra curtir, pra sair, pra passear, pra namorar. Quer ficar lindo? Passa lá na Osamas Barbearia. Marechal Bento Ribeiro vai ficar na régua. Vamos começar. Pronto. Orlando, cara, quero dar aquela passada rápida, né, no teu passado. Eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que foi o teu início, como é que foi essa tua entrada, né, para esse mundo de audiovisual, jornalismo, enfim. Queria que você contasse um pouco pra gente do seu começo, irmão, por favor. Então, vamos lá. Desde pequeno, eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Minha mãe era ligada, né, ao Flamengo, né, o Clube de Regatas do Flamengo. Ela era radialista, chegou a representar o Flamengo em algumas emissoras de rádio. Então, meu pai, Juarez de Oliveira Silva, Juarez do Bangu, ele fez o hino do Bangu, participou de livros, inclusive eu trouxe um livro aí para a gente começar bacana um pouco tal sobre ele. Enfim, o futebol sempre esteve na essência da minha vida. E quando eu fui crescendo, né, jogando, quando eu era pequeno, eu tive quase um problema no joelho, porque antigamente as bolas eram pesadas e eu ficava chutando dura, né, isso, mano? Dura. Aí o ortopedista falou para minha mãe, ó, deixa ele parar de chutar um pouco essas bolas, porque senão vai dar problema no joelho dele. Aí eu fui crescendo e tal, só que quando chegou no início dos anos 80, o meu pai faleceu. Meu pai era a ponte para me colocar no futebol. Porque ele era do Bangu, conhecimento e tal. Ele defendeu o Bangu na federação, ele era um cara altamente capacitado, com uma capacidade intelectual absurda. Conheci a presidente da República, o Juscelino Kubitschek, inclusive tem uma charge, eu vou mostrar para você depois. É mesmo, cara? Um livro chamado Torcedores de Ontem e de Hoje, de João Antero de Carvalho. Eu trouxe o livro aí para provar, para mostrar para a galera, né? Que legal, mano. Então, meu pai era um cara muito preparado, só que meu pai tinha problema de coração. E nos anos 80 era difícil cuidar do coração. Não tinha essa tecnologia que tem, transplante, essas coisas todas eram muito novos. Imagino. E ele acabou um dia saindo e deu um problema no coração dele, ele chegou e faleceu. Aí minha mãe ficou sozinha. Só que naquela época, ficar sozinha com um filho de 8 anos e um filho de 3 para 4 anos, que era o meu irmão que está ali, o que acontece? Ficava difícil para ela cuidar, ainda mais que ela não casou de novo, entendeu? Teve que assumir tudo isso. Então isso atrasou a minha entrada no futebol. Quando eu fui entrar no futebol, eu já tinha 15 para 16 anos e magro, franzino, jogava bem, modéstia à parte. Só que
a idade vai chegando, eu ia mudando de categoria e magro e franzino, sem trabalho físico, não aguentava. Não aguentava aquela rojão, pegada do entendeu? futebol, né? Porque no Bangu, por exemplo, quando eu passei pros juniores, quem tava nos juniores era o Marcão, pô. Marcão zagueiro. Pô. O cara é um Marcão. O cara pegava tudo, né? O cara era brabo demais. Aí o que acontece? Eu acabei tendo que parar de jogar futebol, mas com aquela. Sempre aquela vontade no coração. Falar, pô, eu acho que rolou tipo uma. Eu não sei se essa é a palavra exata, mas ficou aquela. Sim, aquela. Aquele caso mal resolvido, aquela frustração, irmão. Isso, aquela sensação que dava pra ir. Aí eu fui viver minha vida, né? Aí a gente vai ficando homem feito, né? Fiz 18 anos e tal. Continuava sempre pensando naquilo. Voltei a estudar, né? Porque por causa do futebol eu tive que parar um ano de estudar. Aí voltei a estudar, entrei no segundo grau, antigo segundo grau, né? Aí fiquei no segundo grau. Aí lá eu fui campeão intercolegial e tal. Pô, brincou. Até com um amigo meu, mandar um abraço então, pra ele, Marco da TV Alerj, Marcos Olímpios. Era gente finíssima. Um abraço aí pro Marcos aí, toda a equipe, né? Ricardo Domingos também, que eu vou falar de outra hora. Perfeito. E o que acontece? Isso aí já é outra história. Dentro dessa situação, eu fui estudando, aí quando chegou uma certa época, minha mãe falou assim, olha só, tu não quer entrar pro mundo artístico, não? Por causa do meu dom, eu sempre fui meio gaiato. É da família, tu viu aqui, né? Família já com aquele cunho artístico e tal. Aí, pô, meu filho, tu é tão bonito. Mãe sempre acha que teu filho é bonito. Aí, mãe, tu é tão bonito, filho. Pô, você tem que tu tentar não tenta. Eu falei, mãe, não quero nada com isso. Não queria realmente, porque eu pensava em ser jogador ainda. Mas não tinha intenção nenhuma mesmo. Aí eu, pra fazer a vontade dela e também não ficar sem fazer nada, que a gente vai ficando mais adulto, eu fui lá e falei, sabe de uma coisa? Vou te dar eu gosto de uma coisa que você faz, meu pai fazia, e eu vou fazer também. Ela o quê? Vou fazer um curso de radialismo. Aí foi quando eu entrei na União, se eu não me engano, internacional e nacional para redes radiofônicas do Brasil, da América Latina, e caí logo na mão de quem? Marco Aurélio, que tinha um programa na Globo, né, Quintal da Globo, e também da CBN. Hoje, se eu não me engano, está na Uninove, na Faculdade Uninove. Cara, é fera demais, cara. A história dele é maravilhosa. Já consagrado, né? Ele tem um problema na visão, né? E esse problema não empatou ele de ser radialista, não. Nem ele, nem irmão dele. O irmão dele ficou na técnica e ele virou locutor. Aí eu fiz o curso e tal, cheguei a trabalhar em algumas rádios, que na época era chamado de rádio comunitária, né? Rádios comunitárias, né, cara? O governo federal batia muito falando que era rádio pirata, né? Foi até aquele episódio que eu conversei contigo, né? Que eu falei assim, pô, por que a rádio... Tinha comerciais, né? Depreciando as rádios comunitárias, né? Falando que as rádios comunitárias eram rádios piratas, né? E eu ficava sempre intrigado com aquilo, porque eu já tinha estudado aquilo. Eu falava assim, pô, a rádio pirata interfere no sinal do avião, por que a rádio convencional não interfere? Se o sistema é praticamente o mesmo, exatamente. Né? E não, é porque não é legalizado e tal. É aquela questão burocrática que a gente não vai entrar nessa celeuma porque é muito grande. Sim. Eu fiquei um tempo, mas não era para mim. Aí eu fui fazendo minha escola, né? Estudando e tal. Foi quando tinha um tempo mais à frente, eu voltei a ter contato com um ex-técnico meu que morava lá perto de casa. Ele me viu malhando, meio fortinho. Certo. Ele falou assim, pô, cara, tu não quer voltar a jogar futebol, não? Eu falei, pô, mas que eu mais quero. Já tava aguçado, à vontade. Mas eu já tava com mais idade, já tava com 25 anos, já tinha tido meu primeiro filho e tal. A responsabilidade já tinha batido na porta, né, exatamente. Irmão? Aí eu fui, eu e meu irmão é 4 anos mais novo do que eu, o Valério, Rodolfo Valério. Um abraço aí, Rodolfo Valério, tamo junto. E aí nós fomos, ele era técnico do São Cristóvão, ele levou a gente pro São Cristóvão. Só que nós ficamos lá, ficamos num time bom, num expressinho, tivemos boas recordações lá, mas ninguém foi aproveitado. Ninguém foi aproveitado. Nessa época, o profissional São Cristóvão, ele tinha um time que jogava a 3ª divisão do Brasileiro. Nós ganhamos 2 vezes esse time, o time que eu jogava, no expressinho. Nós ganhamos 2 vezes esse time e ganhamos 3 vezes os juniores. E ninguém foi aproveitado. Aí eu já tava com 27 para 28 anos. Pô, meio que desanimou, né? Eu falei, não, eu tô perdendo meu tempo, a idade tá chegando, eu vou meter uma faculdade. Aí eu fui fazer o que eu queria, faculdade de Educação Física, mas foi outra pedreira. Por quê? Porque eu tentei buscar o FIES na época, era muito difícil. Eu não consegui.
E aquilo me deu uma frustrada. Aí, um belo dia, em 2002, falecido vereador Jorginho da SOS, ele começou a dar bolsas na SUAM. SUAM é uma universidade também. A Universidade Uniswan. Aí, através disso, eu consegui uma bolsa para mim e para o meu outro irmão, José Tadeu Rodrigues Silva, que é fisioterapeuta, que é filho do meu primeiro casamento do meu pai. Ele estava lá em casa, que ele é filho de outra mulher que meu pai teve, né, da primeira esposa, mas ele adorava minha mãe e só vivia lá em casa. Tinha ela como mãe também, né? Podemos dizer assim. Grudadíssimo com ela. Top. Aí ele estava sentado, sem esperança, ele estava sem grana, sem nada. Eu convenci ele, vamos lá fazer o vestibular. Fiquei perturbando. Aí ele foi e fez o vestibular e nós passamos. Ele passou para fisioterapia, eu passei para educação física. Aí eu fui estudar à noite junto com ele, aí de lá foi fluindo. Aí eu fiquei 16 anos como professor de educação física e vários contatos, né? Porque eu já era radialista. Aí, em 2015, eu trabalhava em outro emprego ligado a uma área de saúde. Eu conheci Norton Gabriel Torres, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação, como eu faço parte hoje em dia. Sim. Mandar um abraço também para a galera lá da Abricom, né? Isso, exatamente. Beijo aí para todos, ó. Vamos junto aí, rapaziada da Abricom. Aí, ó, a voz da rua. Aí, devido a isso, eu fui, né? Na época, ele estava no sindicato do jornalista. Ele era primeiro secretário, né, do sindicato. Ele revolucionou o sindicato, porque ele é um cara empreendedor, ele é um cara de visão. Ele conseguiu revolucionar e trazer vários associados do mundo artístico e jornalístico lá para dentro. Aí, quando chegou, se eu não me engano, isso foi em 2015 e tal... 2017 eu tirei meu registro de jornalista definitivo, né? Porque no jornalismo não tem provisório, que nem nos atores. Tem que ser definitivo. Em ator tem o registro profissional de ator, ele tem 2 etapas. Quando você tira pelo SATED, que é o Sindicato dos Artistas, tu tira um provisório, se você não tiver ainda aquela base toda para poder pegar o definitivo, depois tu tira o definitivo. No jornalismo é direto. Aí ele tirou pelo tempo que eu já tinha de rádio e tal. Já era um cara profissional, já tinha formação superior. Aí eu tirei, entrei para o sindicato do jornalista, mas só como membro, não fazia parte de diretoria, não fazia parte de nada. Aí quando chegou em 2019, ele reuniu uma junta de 20, mais ou menos uns 20 jornalistas e fundou a Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação e me chamou para fazer parte. Aí eu fui. Legal, mano. Aí a partir dali minha vida começou a ter outro ritmo. Porque eu falo sempre, o jornalismo ele abre muitas portas, porque é uma profissão que você conhece muita gente. Faz muito contato, né, mano? E o mais incrível, eu já conhecia pessoas no meio, que nem o Marcos era meu amigo de infância, foi trabalhar na TV Alerj. O Ricardo Domingos, ele é irmão do Gelson Domingos, um repórter da Band que faleceu no Antares, que filmou a própria... Eu lembro dessa situação. Entendeu? Aí eu fui professor triste, dele. Né? Isso, exatamente. Foi uma coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu fiz até foi feito um curta-metragem, eu representei ele. Eu fui o ator que fiz o curta-metragem fazendo o papel do Gelson. E sou muito honrado por isso. Saudoso Gelson Domingos. Isso, esse cara era fera. O sarrafo dele era muito alto. Tu aprendeu muita coisa no jornalismo com ele, assim? Muita coisa... Assim, mais com o Ricardo, porque com o Gelson não tinha muito contato. O Gelson já era muito correria, né? Ele já era um cara muito grande. Mas eu tinha um contato na associação de imprensa, então, tanto no sindicato quanto na associação Abricom, de imprensa, né? Isso aí. Aí, através dali, a academia que eu dei aula era embaixo do SATED. O SATED é no 18º andar. A academia era no 17º. Andar inteiro. Então eu pegava o elevador com um monte de artista. Só que eu não queria nada com aquilo. Já tinha feito algumas coisas assim, não muito relevantes, mas que não me credenciava ainda para tirar nada, física. Mas eu já tinha aquele dom. Aí, através do jornalismo, eu fui chamado depois de um tempo, veio a pandemia e todo mundo foi uma época brutal. Um pouco antes da pandemia vir, eu fui chamado por um diretor para fazer um filme independente chamado Zumbi Quilombo dos Palmares. Aí ele me convidou, ele é amigo do Norton Gabriel, né, que é o presidente, ele era amigo do Norton, eles se conheciam. Aí rolou tipo uma indicação? Isso rolou aí. uma indicação. Ele falou assim, tal. Pô, tem um Orlando é bom, cara.
Aí ele olhou, me viu assim, tal, e falou, me chamou. Só que antes disso aí, me chamaram para, eu entrei nessa celeuma aí de ser convidado para o filme, e ao mesmo tempo o Ricardo me chamou para fazer uma cobertura de uma galera na Baixada que estava fazendo sucesso e eles iam gravar um vídeo para um deputado estadual. Aí ele me chamou. Bom, tu não tá fazendo alguma coisa? Vamos lá cobrir comigo, cara. Tá fazendo alguma coisa? Vem comigo para tu conhecer os caras. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha no elenco o Renato de Souza, de Cidade de Deus, Marreco. E uma galera feríssima. Aí eu tô lá com o meu crachá de imprensa, né, tal. Apresentei, eu sou um cara de agregar, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E o cara olhou pra mim assim, pô, ô Ricardo, você tem um amigo aí? Aí ele, pô, Landim, pô, bota o Landim ali, o Landim é tua, cara. Eu olhei assim, ele, pô, olha só, cara, faz o seguinte, os dois diretores na época, fala assim, pega aquela arma ali, vamos tirar uma foto, porque nós vamos tirar uma foto e mandar um vídeo pro deputado estadual. Aí eu fui, peguei o rifle, né? Tirou a foto. Com o próprio crachá. Um próprio crachá de preço. Pá, travei, tirou a foto e falou, isso mesmo, tu tá na série agora. Aí entrei na série. Aí dali, cara, fui fazer o filme também, gravei em Cachoeiro de Macacu, na casa do secretário de Cultura, né? Ó, que top, hein, cara? O cara é fera demais. Caramba, mano. E fui gravar em São Paulo. Eu conheci o José Mendes Ferreira, que é o Geleju Adelabu III, que foi o protagonista, que ele é considerado na África o único rei negro brasileiro vivo, considerado neto de zumbi. Mano, o cara tem uma feríssimo. Inclusive, ele tá em Portugal. Beijo no seu coração, meu rei. Vamos junto sempre. Tudo. Aí, eu fiquei lá em São Paulo, gravei em Cachoeiro de Macacu, gravei em São Paulo, e quando teve a estreia do filme foi no Museu da Imagem do Som, em São Paulo. Inclusive, nesse dia estava tendo uma exposição do Paulo Outram. Inclusive, eu tenho uma foto do lado daquele outdoor original do País dos Tenentes. Um orgulho para mim absurdo estar perto daquele monstro, pelo menos em foto. Referência para a galera também desse ramo, né? É aquilo que eu falei para você. Nós vamos estreitando as relações e, assim, ninguém cresce sozinho. Tudo que tu faz volta para você novamente. Aí eu fiz esse filme. No Rio, o lançamento foi na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI. Peraí. Fica à vontade. Caramba, cara, que história top, mano. Dali eu não parei mais. E fui engatando uma coisa atrás da outra. E o que me deixou mais perplexo foi que minha mãe tinha razão. Ela falou, pô, filho... Palavra de mãe Ela tinha razão. Como é que eu vou te explicar isso? É como se fosse um vírus, cara. Tu tá parado aqui, tu sente aquilo ali, tu olha para aquilo ali, tu fala assim, pô, é aquilo que eu quero fazer. Aí eu não parei mais, eu fiz vários contatos, né? O workshop é importantíssimo, gente. Sempre com muito respeito, com a escuta aberta e tal. Aí, através daí, foi que eu cheguei em 2020. Nós estamos em 2025. Isso. Em 2022, um pouco antes da minha mãe morrer, Diogo Santos, meu grande compadre, fera demais, fez Amor de Mãe, um monte top, fez Impuros. Né? Top. Meu compadre, Diogo Santos, me levou no último dia para o fechamento, para entrar no Instituto Cultural Pena Máxima, do Jussim da Maia, o Afro-Reg Audiovisual. Eles são colados com o Afro-Reg, eles são um braço do Afro-Reg. Ele me levou, eu entrei no último dia e, a partir dali, eu entrei para o Instituto Cultural Pena Máxima. Aí eu fiz o Arcanjo Renegado, inclusive até engraçado, porque eu levei o Marquinhos, esse amigo meu de infância da TV Alerj. Ele entrou, eu ensaiando já há 3 meses. Ele foi chamado numa segunda-feira, que é sempre importante. Eu falo direto, a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Eu te trago para algum projeto. Eu tô lá há 5 anos, tu chegou agora, tu entrou, eu fico feliz por você, sabe por quê? Porque você entrando,
você tá levando o meu nome, você tá levando a minha essência. É isso mesmo. A tua vitória é a minha vitória. É isso aí. Porque nós somos do mesmo patamar. E é como se fosse um fruto, tá? Pô, caraca, o cara que eu levei conseguiu também. Então é um fruto teu, né? Exatamente. Não é se vangloriar, é assim, pô, tá vendo? Ele conseguiu, pô, tá chegando a minha hora também. Aí, quando ele me ligou, ele, tipo assim, era uma segunda-feira, ele me ligou da Lerge, ele, Orlando, pô, fui chamado pro Arcanjo. Era a segunda temporada, a primeira eu não fiz. Quando eu cheguei, a primeira temporada já tinha acabado. Tinha acabado. Aí, eu falei pra ele assim mesmo, quero comprar essa luz que tá me iluminando. Falei pra ele, pode ficar tranquilo, cara. Daqui a pouco eu tô chegando lá também com você. Aí ele riu. Eu tô sabendo, pô, tu vai. Caraca, isso foi na segunda-feira. Na sexta-feira, o Jucim Damaio, presidente do Instituto Cultural Pena Máxima. Cara mesmo? Ele, meu camarada, pô, meu camaradão, ele, irmão dele, Joelso, Braulio. Pô, um abraço pra todos eles. E também tem uma história muito bonita, fera, né? De superação e tal. Dele. Pô, é nota 1000. Inclusive, vou indicar ele pra você entrevistar ele aqui no Voz da Rua. Pô, cara, seria uma honra. Pô, tu vai gostar muito dele. O convite já está feito, pô. Entendeu? Já está feito. Aí, o que acontece? Ele me ligou. E aí, irmão, beleza? Aquele jeito dele, né? Ele é bem sereno, ele é um cara bem tranquilo. Bem tranquilo. Ele, aí, irmão, beleza? Tá preparado? Eu falei, pô, tô. Manda aí. Ele falou, ó, vai gravar sexta-feira. O Marcos, ele já tinha falado que ia gravar sexta-feira. Ele falou assim, tu vai gravar sexta-feira, tal hora, tal hora, tal hora. Ele acabou de desligar, liguei pro Marcos. Marquinhos, chama de Marquinhos. Tu não vai acreditar. Vamos gravar junto aí. Lá na Rocinha, o Arcanjo Renegado, segunda temporada. Aí ele, cara, bem que tu falou. Aí, as palavras têm poder, né, irmão? Exatamente. Palavras têm poder. Aí, a partir dali, eu fiz o Arcanjo. E logo que eu fiz essa gravação no Arcanjo, eu conheci um produtor ligado a uma agência, na época era a Agência Faro, Ângelo Santoro, e os caras me indicaram para ele, falaram, ó, esse cara é bom de react, esse cara entrega, o cara é ator. Ele me levou pra Reis, novela Reis. Eu entrei na segunda temporada, que eu tinha um amigo meu, que hoje a gente não se fala muito por causa dos trabalhos, coisas assim, o Lilo Moreira. Ele falou, eu tô na primeira temporada de Reis. Ele, tu tem que ir. Aí ele me chamou, na segunda temporada eu chego. Eu cheguei, através dessa agência, né? Na época era a Agência Faro, ela estava lá, e tinha a Casa Blanca, né? Que dominava lá, hoje é a Ciriela. Esses nomes são todas agências que levam os atores lá pra fazer isso. Que estão dentro da Record na época. Entendi. Eles são tipo assim... Eles terceirizam tal ali essa função de arrumar os atores. Isso, sim. Perfeito. Sim, passam para as produtoras fazem um contato são responsáveis em... Sim, pela indicação. Passa os perfis e tal. Exatamente. Tá por perfeito. Dentro. Tô aprendendo com você, irmão. Então, aí eu fiquei, porque é muita coisa, para não estender muito, eu fiquei da segunda à 8ª temporada, até a morte do Carlo Porto, né, que fez o Rei Saul. E foi o que eu aprendi muito, porque eu precisava saber como a televisão andava por dentro. Eu já sabia como tinha o teatro, porque eu sou amigo pessoal de um dos maiores diretores de teatro do Brasil, que é o Paulo Martinelli. Do SATED, gente finíssima. Um dia você vai conhecer. Pesado também, né, cara? O cara é fera demais. Tem mais de 30 anos de teatro. Caraca, inclusive, nós fizemos uma leitura dramatizada no SATED, chamada A Gaiola, né? A leitura da Gaiola, onde eu fiz 2 personagens e foi considerado... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Pô, cara, isso é uma função... Eu fiz um padre gay e um garanhão ao mesmo tempo. Caraca! Essa leitura dramatizada fez com que eu fosse... Tem pessoas da China que me seguem, porque o Paulo Martinelli morou na China. Caramba, ele morou na China. O cara é multimídia. Nossa, mano. Fiquei realmente surpreso. E eu sabia como o audiovisual andava, né? Toda a temática, mas no teatro e no cinema, porque eu tinha feito muita coisa no cinema. Só que eu não sabia como é que era a TV. Eu falei, preciso penetrar nesse lugar, meu irmão. Preciso saber como é que é o estúdio por dentro. Eu preciso saber como é que os diretores andam. Claro. E eu sempre fui muito observador. São mundos diferentes, irmão? Sim, assim, vamos lá. É só um detalhe ou outro, tal? No cinema, no cinema você usa muito... O tempo não que na TV não seja, mas no cinema você tem uma verba X para poder tocar aquele projeto.
Então, tudo muito rápido. Na televisão, não que não seja rápido, mas você está na TV. Então, o trabalho é feito um pouco mais tranquilo. Com uma certa tranquilidade, mas tem prazo. Tem prazo também, né? Muito prazo. Imagino. Entendeu? Para entregar as obras tem prazo, tudo é muito profissional. Mas é uma dinâmica diferente, entendeu? As câmeras geralmente, às vezes, são diferentes, entendeu? Eles usam outro tipo de câmera, entendeu? A fotografia, às vezes, é diferente. Agora está sendo mais padronizado, mas até um tempo atrás você podia ver que tu pega uma novela mais antiga, tu pega um cinema mais antigo, tu consegue notar aquela diferença. A diferença de película, a diferença e tal. Mas eu precisava saber como é que era a logística, eu queria saber como é que andava por dentro. Tinha esse desejo. Isso, exatamente. Eu precisava saber porque nós temos planos, né? Claro, mais à frente. Claro. E a gente não pode contar, porque eu sempre falo assim, aquilo que ninguém sabe, eu sempre levei isso pra mim. Porque ninguém eu estraga. Tomei muita pancada da vida, porque eu contava tudo antes. Eu aprendi, nunca conte os teus projetos pra ninguém. Pra ninguém, não conta. Eu vou falar pra você olhando lá pra câmera. Não contem seus projetos pra ninguém até ele estourar. Ele estourou... Aí não tem jeito, a pessoa já vai saber mesmo, né? Uma velha frase de uma grande emissora que faliu, que ia ser uma das maiores emissoras da história do Brasil, a antiga TV Manchete. Pô, peguei Manchete. Aconteceu, então. No 6. Então, aconteceu, virou Manchete. Se aconteceu... E todo mundo, isso aí. A hora de... Mas se ainda não aconteceu, trava aí essa informação, porque... Aguenta a ansiedade. Tem muita gente ali que pode jogar um pouco a mais de água pra estragar teu arroz, né, irmão? E eu vou te dizer uma coisa, Brau. Bate na trave. E bate mesmo. Bate na trave. E tu fica sem entender, talvez por falta de maturidade na hora, mas quando tu reflete um pouquinho, tu fala, pô, irmão, eu não era pra ter contado pra fulano, Exatamente. Não era pra ter falado pra ciclano. Então, aí eu quieto, né, comecei a fazer as coisas, as pessoas só viam quando já estava pronto? Já estava pronto, até porque também existe tem contrato, na maioria dos contratos tem regra de confidencialidade, né? Se você vazar o material antes, tu se quebra, marcado, né? Fica marcado, tá arriscado até suspender teu contrato e tal. E tu acha que isso daí leva um pouco da ética também, profissional? Questão de ética e tal? Então, é assim, vamos lá. Ou é por trabalho? Então, vamos lá. Se você tá acostumado a ter um padrão, tu vai seguir aquele teu padrão em todos os trabalhos. Certo. Entendeu? Fala assim, não, pô, eu não vou fazer isso porque isso não rola. Igualzinho, há pouco tempo atrás, eu fiz uma participação, foi o meu último trabalho, através da agência Gatomia, da Cláudia Feital, e ela me chamou para fazer uma participação no elenco B da novela Paulo Apóstolo. Cara, eu bati várias fotos com figurino, mas eu só publiquei depois que saiu a cena. Por quê? Porque... eu não queria me queimar com a agência, porque querendo ou não querendo, eu tô levando o nome da agência. É isso aí. Tem que ter profissionalismo. Claro. E eu não queria que eu ficasse queimado de uma maneira que ninguém me chamasse mais, porque esse mundo, eu vou te falar, é desse tamanho, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né, irmão? Todo mundo se conhece. Ou seja, tu deu mole aqui, ali todo mundo tá sabendo, né? Pô, não é aquele cara que vazou isso? Pô, entendeu? É um mundo pequeno. Eu imagino que isso te queima muito, né? Claro. Pô, esse cara aí vai vazar o trabalho e tal. Não chama esse cara não, que esse cara é problemático. E é assim que a coisa é. Aí, o que acontece? Eu fui pra novela, foi um aprendizado maravilhoso. E fiz também muitas séries pro YouTube, né? Chamadas webséries, né? Fiz muitas. E o que fez com que eu aprendesse cada vez mais até tirar o meu registro profissional de ator. Eu tirei meu registro, né? Já tinha trabalho. Foi no SATED, que é um presidente, é o Hugo Gross, né? Inclusive, ele ganhou mais um mandato aí. E tem os diretores, Paulo Martinelli. E esse lance do registro de ator também é uma indicação? Ou... Não, o registro de ator... Qualquer pessoa pode chegar lá e tal? Não, então, eu vou te explicar como é que o registro de ator ele é elaborado. Tu pode tirar, se você estudar, exemplo, tu fez uma faculdade de artes cênicas, certo. Tu vai lá e tira direto pelo sistema, beleza. Tu fez uma escola técnica, tipo, eu acho que a Cal... Não vai ser mais escola técnica, vai passar a ser faculdade. Mas tu fez um Martins Pena, por exemplo. Certo. Tu vai lá, pode tirar direto. Mas você, no meu caso, o meu foi trabalhou por trabalho. Por conta própria, o meu foi né? por trabalho. Fui acumulando trabalho como ator e depois fui lá tirar. Aí existe um processo. Se você tiver uma quantidade X de trabalho, você consegue logo de cara tirar o teu
definitivo. Certo. Mas geralmente o SATED analisa o material, você vai lá, vai pagar as taxas, vai analisar o teu material, eles vão dar o ok, eles vão emitir um atestado de capacitação profissional provisório. Aí dentro desse atestado, você vai ter 1 ano para fazer pelo menos 3 trabalhos de ator com contrato. Contrato é a nota fiscal do pagamento. Aí você leva lá, depois de 1 ano, na data determinada, porque o provisório ele tem uma data. E tem validade, né? Isso, exatamente. Você vai levar lá, vai ser analisado e vai sair o definitivo. Aí você passa a ter o DRT definitivo, que é o famoso registro profissional, né? Que todo mundo fala DRT, mas o nome é registro profissional. E você vai poder atuar e tá liberado para cumprir as funções. Tranquilo, tá? Entendeu? Aí tá apto para exercer as funções. Então, entendeu? Ou seja, não é tão fácil, né, cara? Não, você tem que mostrar realmente o empenho ali pela profissão. Brau, assim, eu sempre costumo dizer, como eu adoro cinema, e então eu vejo cena em tudo. Exemplo, a câmera tá ligada ali, eu já imagino isso aqui numa cena. Exemplo, um filme que seja um podcast. Certo. Aí tem uma câmera aqui de cinema, uma fechada em mim, cruzada em mim, uma cruzada em você e outra aberta lá. No ambiente. Pegando tudo. Então, assim, isso aqui é cena. É uma cena, pô. Então, literalmente, pô. Então, isso gera o que acontece? Eu tô sempre antenado nisso aí. Eu fico, pô, meu, aquilo ali dá uma cena. Parece que isso já entrou no teu sangue, tipo assim, né? Podemos dizer assim. Fez parte do meu dia. Que eu falei pra você, virou um vírus, cara. Eu vejo... Tá entendendo? Eu vejo... Virou um vírus, pô, literalmente. Caraca, mano, aquilo ali dá uma cena muito linda. Às vezes eu tô vendo um carro passando, eu falo, caramba lá, fotografia. Por que eu tô falando isso pra você? Eu já tinha eu sou cinéfilo, né? Eu vejo muito filme, eu vejo muita peça de teatro, essas coisas assim. Sim. Hoje nem tanto por causa do trabalho, não consigo correria, tu não tem muito tempo, né? Mas eu vejo muito cinema, muito streaming. E o que acontece? Eu presto atenção muito nas fotografias, no gesto. Às vezes o cara tá no primeiro plano, eu tô prestando atenção no cara que tá no segundo plano. Caramba. Pô, por que esse cara tá olhando? Pô, por que esse cara tá olhando daquela maneira? Pô, meu irmão, se fosse eu pensando comigo, pô, se fosse eu, acho que eu olharia pra ele. Tá fazendo aquilo e tal. Eu ficaria estático olhando pros dois abertos ou olharia no olho de cada um pra ver qual é a reação? Entendeu? É isso que eu falo assim, cara, é um eterno aprendizado. É o que eu falo direto. Eu sou um eterno aprendiz, entendeu? Eu tô aprendendo todo dia. Eu tô aqui contigo e tô aprendendo. Que nem você, ó. Mexeu ali no Guaravita ali. É, isso aí. Opa, vamos lá. Ele colocou o Guaravita naquela direção porque ele tá metendo naquela câmera ali. Aquela câmera pra mim e tem uma aberta fechando. Pô, essa visão é a cereja do bolo, entendeu? E eu acredito que isso aí também foi uma coisa que tu pegou trabalhando, né, então, mano? No dia a dia. Trabalhando e sempre prestando muita atenção. Eu sempre, tipo assim, tinha hora... Tudo na vida tem um tempo. Certo. Tem a hora de brincar. Claro. Mas quando você tá no set de filmagem... Tem a hora de falar sério, de trabalhar sério. Quando tá no set de filmagem, presta atenção em tudo. Porque às vezes, vamos supor, o diretor fala assim, ó, corta essa cena aqui, eu quero que esse cara sente aqui. Aí você tá ali viajando, pô, tu não prestou atenção no que o cara falou, daqui a pouco tu tá entrando na cena. Ô, meu irmão, não falei pra você não sair? Entendeu? E pega mal pra pessoa, né? Eu vou te dar exemplo. Tu atrapalha o andamento da filmagem, eu não posso né? falar o nome. Quem dirige essa série é o Andruja. Andruja, que é marido da Fernanda Torres. Putz, cara, é fera demais, grande, né, mano? Essa série vai dar o que falar. Já tô dando spoiler pra galera, prepara. Pô, em off eu vou perguntar, galera. Não vou resistir. Eu só vou falar pra ele. Ele não vai falar, não. Não Aí, vou contar pra vocês. O Andruja é um diretor fantástico. Aí o que acontece? Eu tava perto do operador de câmera e de uma menina que tava fazendo... Eu sou jornalista, eu tava fazendo um papel de um jornalista. Certo. E ela tava fazendo um papel também de jornalista. Aí quando tinha uma cena e eu vi quando ele fez assim, ó, com o dedo. Aí, tava num roteiro aqui que eu recebi que essa é a última cena. Aí eu virei pra ela assim, falei pra ela assim, mas não vai ser, não. Aí ela olhou pra mim, como tu sabe? Eu falei assim, espera só, querida, pra você ver. Um simples detalhe. Quando ele fez assim, eu falei, você vai ter um contraplano, que é o plano e o contraplano. Conclusão, ele inverteu toda a cena pra fazer o contraplano. Exatamente o que eu tinha falado. Ela falou, como é que tu sabe isso? Aí, ali, eu ainda não tinha entrado no curso. Eu falei, eu preciso saber todas as linguagens. Por quê? Porque eu ia
o Ricardo Domingos, ele tava tentando arrumar um emprego para mim na TV Alerj, na câmera 2. Certo. Eu falei, eu preciso me qualificar, mesmo que eu vá fazer um seu auxiliar, levar Mas eu cabo, preciso saber mas eu preciso saber porque vai ter uma hora que eles vão deixar eu operar. E se eles deixarem eu operar, isso é muito minha nobre, hora. mano. Isso é muito nobre, mano, da tua Tem um parte. amigo meu, que é do Instituto Cultural Vou Pena Máxima. resumir, tu quer estar pronto pra oportunidade. Ele fala uma frase incrível, que é o Joelson, irmão do Gilcim, que eu te falei, Sim, do Instituto sim, Cultural sim. Pena Máxima. Ele fala assim, aí, vamos brilhar? A hora de brilhar é agora. Ó, tô aqui contigo. Se falar ali, ó, tu vai entrar ali e vai fazer aquilo ali. Eu presto atenção, se tiver o roteiro, se for de improviso, eu vou usar o improviso. Se tiver roteiro, eu vou... Vai seguir ali direitinho. Seguir ali e tal. Mas quando eu chegar ali, meu irmão, é a hora que eu vou dar o boom, entendeu? Essa é a hora. Aquele estalo do Isso, gravando, aquilo mexe contigo. Então, mano. é isso aí. Ali Respira, ali tu esquece conta, o Orlando, esquece isso, tudo e só conta vive e é o personagem. Aquele ali é o personagem, não sou eu. O Orlando Henrique já não tá mais ali. Aquele ali é o personagem. Maneiro, mano. Aí eu presto atenção em tudo. Aí foi quando ela falou, pô, como é que tu sabe? Eu falei, olha só, filho, eu sempre observo o que os operadores de câmera falam, os diretores, principalmente, sempre estavam muito perto dos diretores, além dos atores, óbvio, né? Na Claro. Reis, a Reis, eu falo que foi um divisor de águas, assim, para aprender muita coisa, foi uma escola, porque a gente ficava, a figuração, o elenco B, o elenco de apoio, o elenco principal, quando estava no set de filmagem, ficava todo mundo junto. Então, não tinha aquela separação. Então, tu podia falar aqui, ó, com um operador de câmera, ele estava do teu lado ali. Mesmo se tu estivesse sendo figurante, Sim, sim. ou se você fosse um cara, como é que se diz, correto, assim, no sentido de ter postura, Sim. o cara te respondia, falava, não, meu filho, ó, e tal, assistente de direção, às vezes ali, falava, ó, ajeita essa espada e tal. Aquele estoque que sempre tem, porque é um contingente muito grande. Imagina, então, eu mano. ficava sempre Imagina. observando. Falei, pô, olha só. Pô, é isso. É só aprendendo. Aí eu falo, aquilo ali foi uma escola maravilhosa pra mim, cara. E o cinema é uma coisa maravilhosa, né? O cinema, ele é muito orgânico. E eu gosto dessas coisas orgânico, entendeu? Natural ali. Isso, tal. é natural. É igual aqui. Tô conversando contigo, é natural. Não tem nada forçado. Eu bebo minha água porque a garganta falo demais mesmo, né? Ah, normal. Mas a gente... é isso. Tem várias vertentes, entendeu? Eu fiz também uma série que também vai sair aí. Essa eu posso falar o nome, né? Vai Pode. ser a segunda temporada, chamada Galera FC. Galera com o Roberto Birindelli, que fez o Profeta na Reis. Aquele cara é fantástico. É um ator sarrafo altíssimo. Muito bom, né, O cara é um monstro. E, pô, foi maravilhoso estar com esses caras, porque você aprende. O cara sabe que você é ator. Você não é ainda um ator com pompa, famoso, ainda não é um cara com... Mas o cara te respeita, os caras reconhecem o cara já ali, sabe, né? O cara fala, pô, esse cara aqui, ele é correto, ele é um cara legal. E a gente aprende com esses caras, porque esses caras estão ali para ensinar. E eu falo para você, eu aprendo todo dia. Claro, pô. Tu tem essa humildade de reconhecer isso. E talvez essa humildade que você tá, como você tá falando para mim, Orlando, os caras contracenando contigo, eles percebem também. Pô, cara, o Orlando é um cara ensinável. Mesmo com a experiência que ele tem, ele tá aqui aprendendo, tá expandindo. Sim. Isso gera o saber e a cultura não ocupa lugar, não, cara. O ator, o jornalista, eu sou professor também. O que acontece? A gente tem que estudar a vida toda, cara. Tu tem que estudar a vida toda. Não tem limite, né? Não tem, porque cada dia tu aprende algo novo. E as coisas vão se atualizando também. Sempre Sim. tem uma paradinha a mais pra tu aprender. Sim, rola todo dia muito tu aprende isso. algo, cara. Todo dia tu aprende algo. Todos os dias, cara. Entendeu? E, pô, isso vai engrandecendo cada vez mais. E a gente aprende e ajuda os nossos amigos, entendeu? Porque eu falo, ninguém cresce sozinho, não, cara. É necessário ter os amigos, a família, pra poder te incentivar e te puxar pra cima, né? Tu quer saber mais? Fala aí. Parceiro, de coração, como é que tu se sentiu contracenando com esses fera todo, mano? No comecinho mesmo. Tu falou, caramba, mano, tô com os caras. A ficha só cai depois. Exemplo, porque como eu sou um cara, assim, muito centrado no sentido da obra, assim, pô, cara, tem que fazer aquilo ali. Tu vai passar aqui, tal. Fica só focado naquilo. A ficha cai depois. Quando eu chego em casa, eu falo, caramba, olha só com que eu tava, mano. Pô, cansei de ver esse cara na televisão, esse cara tá do meu lado me abraçando. Caraca. Pô, aí tu fala assim, pô, sensação cara... Sensação maravilhosa, né? Sensação é legal, porque você... É um reconhecimento do trabalho, né? Porque o cara fala assim, pô, garoto, aí, tu já faz isso há muito tempo? Aí quando eu falo assim, não, cara, eu faço isso
Fiz alguma coisa muito jovem, mas não queria nada com isso. Aí depois que o vírusinho deu uma... Aquela picadinha ali já era, não parei meu irmão. mais. Até porque, cara, eu falo, no caso do jornalismo, o jornalismo ele fez com que abriu muitas portas para mim, inclusive na atuação, entendeu? O jornalismo abriu muitas portas para mim, porque você estando junto numa associação de imprensa, tem pessoas de tudo quanto é vertente. O network é absurdo, né? E o SATED Rio, né, que é o Sindicato dos Artistas, é a nossa casa. Eu sou filiado do SATED, eu adoro os diretores de lá, eu tô sempre lá, porque lá é a casa dos atores, entendeu? Eu acho que o SATED foi primordial, assim, para você? Foi essencial, na verdade? Então... Para essa tua ascensão? O SATED é primordial para todos os atores porque ele é a casa dos atores. Ele é... Ali você tem a vertente do sindicato que te representa. Sim. Mas aí eu tenho que dizer outras coisas também. Não é só o sindicato, é os elementos também que estão dentro do sindicato, que são pessoas que são corretas, são profissionais de alto gabarito, e que fazem com que a entidade cresça cada vez mais. E isso tu se sente protegido. Fala assim, pô, se acontecer alguma coisa, eu vou no meu sindicato. Entendeu? Fala, pô, os caras estão por mim lá. Os caras estão comigo, pô. Pode entendeu? crer. E que nem no Instituto Cultural Pena Máxima. O Instituto Cultural Pena Máxima, ele trabalha com egresso, sistema penal, atores em formações, atores de comunidade, tudo preparado. Achei isso também sensacional. Para exercer a obra no Afro-Reg e nos produtos do Afro-Reg. Só que muita gente que está no Instituto também já faz coisas fora. Que nem eu, que eu não sou egresso do sistema penal. Mas tá eu fui colocado lá, pô. entendeu? Eu sou periférico. É um cara periférico. Eu acabei fazendo parte dessa família que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque não tem portas pra gente. Pô, caraca, mano. Não tem, é muito difícil. Um curso de teatro, um curso de cinema, né? São caros. Caríssimo, né? A maioria das pessoas não consegue pagar. Vamos dizer assim, é filho de rico, sim, é a galera que já tem um patamar financeiro bom. Sim. Entendeu? Aí, uma coisa que também me chamou muita atenção, né, cara? Você tava falando aqui e tal, novela da Record, novela... Queria que tu me falasse, assim, qual foram essas plataformas, assim, que você já atuou? Incluindo rede de televisão, streaming, tudo? Sim, então, tem uma série chamada Boate Kiss. Nossa, essa série é da Netflix, né? Não sei se posso falar aqui, mas eu vou falar. Não, fica à vontade. O que acontece? Eu tava em casa, aí uma amiga minha, que é atriz, me ligou. Falou, cara, tu tá na chamada. É pequena, pô, mas é a chamada da Netflix, né? Ô, irmão, esquece. É mérito, aí eu olhei trabalho. Assim, eu falei, caramba, sou eu mesmo. Tá eu e uma grande amiga minha, uma atriz, contracenei com ela, excelente. Pô, top dela, o sarrafo dela é alta, Soares, né? E o que acontece? Pô, ter participado, porque eu vi isso acontecer. A série Boate Kiss e o acontecimento da Boate Kiss foi uma das coisas mais horrenda que já aconteceu no Brasil, cara. Jovens morreram ali queimados. É uma história muito triste e muito pesada ali, mano. Eu assisti um pedacinho, vou te falar, fiquei meio receoso. É igual tu falou também dos Quatro da Candelária e tal. Esse tipo de trabalho assim, cara, eles mexem tanto com a gente. Nos Quatro da Candelária, a cena que o garoto principal cospe em mim. Tu vem ali como um político. Tem todo um tal, trabalho, né? ali, falando de bastidores. A direção é da Márcia Farias, diretora fantástica, e do Lomenha. São pessoas já renomadas, né, mano? E eu falo pro garoto, né? O garoto é novo, ele é novo, um garoto novo. Eu falo pra ele, não, pode me cuspir de verdade. Aí o assistente de direção tava com a diretora falando, não fala pra ele cuspir de verdade não, porque a gente vai colocar um efeito ali. Porque ele falou, porque a maioria, alguns ali já tinha sido menor de rua. É mesmo, mano? Sim, já tinha. Eu acho que isso daí ajudou a trazer mais verdade pra parada, né? Sim, então o que acontece? E poderia causar algum tipo de gatilho neles, né? Uhum. Então, a cena ficou maravilhosa, né? Porque eu mandei o make-off, né? E mandei a cena principal. Claro que não vai tudo, né? A edição corta um pedaço. Ali o pedaço que eles acham tem mais... tempo, né? Não sei se você sabe, o filme, o longa-metragem, a série, ela tem um tempo ali para encaixar cada episódio. E quando é filme também, longa tem mais de 70 minutos e tal. E tem uma nomenclatura.
E o que acontece? Foi maravilhoso, porque é isso que eu falei com você. Tu tá convivendo com esses diretores, tu tá respirando perto deles. Mesmo que seja só um pouquinho, mas tu tá com eles. A oportunidade tá no ar, né, cara? A oportunidade de aprender com essas pessoas é algo impagável, cara. Eu falo direto, impagável. Pô, que legal, mano. Vou fazer um bate-pronto contigo, cara. Eu vou te falar uma palavra e você me responde, assim, objetivamente. Sim. Uma ou poucas palavras. Arte é? Cara, a arte, na minha opinião, é divisor de águas. É aquilo que molda uma sociedade e modifica objetivos. Top. Rádio é? Cara, a rádio é a paixão, né, cara? A rádio é aquilo... Não existe falha na rádio. Se você errar, já era. Então, a rádio é aquilo que entrega, sempre foi e nunca vai acabar. Eu falo pra você. A rádio tá aí e nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque ela entrega veracidade e velocidade ao mesmo tempo. Tempo real, digamos assim. Não tem tempo pra erro na rádio. A notícia mais eficaz, mais rápida é na rádio. Você não tem tempo de editar, não tem nada. E eu falei até pra você também naquele dia, cara, a minha geração ficou muito apegada na rádio, mano. Eu não consigo largar a rádio. Se eu estiver lavando um quintal, fazendo uma parada, eu tô escutando a rádio ali, tô antenado no que os caras estão falando, né? Pra nossa geração muito, né? É muito... ligado a isso. Muito. O microfone que você nunca mais esquece. Cara, tem muitos. Tu tem medo de falar um e esquecer de outro, né? Cara, tem Seria injusto, Roland? Seria injusto. Sim, porque as pessoas ficam ressentidas. Rola até um ciúme, pô, caraca. Falou daqui, não falou dali. Daqui, não falou dele, eu deixo essa parte aí, eu vou deixar em off. Deixou em off. Seu trabalho mais inesperado? Cara, o mais inesperado, eu vou te dizer, o mais inesperado foi cantar o hino de Israel na série Reis. Cantou o hino de Israel, mano. O hino de Israel da vitória sobre os amonitas. Que eu começo abrindo e a câmera tá em cima de mim, que é a música Ele é forte e poderoso, é o Senhor de Israel. Daqui a pouco aquele exército todo cantando. Todo mundo lá, Saul, tu viu a cena? Eu vi. Eu não esperava, porque tinha muita gente para começar a primeiro plano ali, tinha muita gente, medalhão, muita gente importante, e os caras escolheram você, escolheram a mim, mas assim, eu não tinha nome nenhum, tipo assim, perto daqueles caras que estavam ali, pô, Marcos Winter, aquela galera toda que tá ali, o próprio Carlo Porto, e quando eles colocam, eu tô ali, tipo, olhando pro céu, cantando. Cara, foi um dos momentos que eu posso dizer pra você. E claro, também, representar o Gerson e tomar aquele tiro num curta-metragem doeu pra caramba em mim, porque ele era jornalista também. E foram um lance da afinidade muito também, minha carreira, né? Entendeu? A cena do Arcanjo, posso falar várias cenas pra você. A cena do Arcanjo Renegado na segunda temporada, que a gente coloca expulsa, né, os policiais que matam a garotinha. É uma cena marcante, nós fizemos de primeira. O Heitor Dália deu parabéns pra gente, o diretor. Saiu de primeira aquilo ali, mano? Aquela cena sai de primeira. Então vocês estavam focadão, sim, né, mano? Sim. Tava todo mundo concentrado. Todos que estavam ali pertencem ao Instituto Cultural Pena Máxima. Nossa, cara, o Pena Máxima. E deixa eu te só uma duvidazinha assim, particular minha. Pra chegar no Afro-Reg, tem que ser Pena Máxima. Ou existem outras agências? Tipo assim, vamos lá. O Instituto Pena Máxima é um instituto cultural. Ele é um dos braços do Afro-Reg. Então, a maneira mais fácil da galera periférica chegar no através dali. Ou, exemplo, no caso, o Afro-Reg, ele tá filmando na Maré. Sim. Aí, eles usam muita locação local. Aí é a chance do cara. O cara foi chamado. Conversou ali com alguém. Ele vai estar ali dentro do núcleo, ele vai ser chamado e aí é com ele. A bola entregada. É aquele lance que a gente falou, a oportunidade está no ar, né, cara? Exatamente. Cabe a nós, entendeu? Aproveitarmos, né? Hoje tem algumas... Estão tentando abrir esse leque, né, para as pessoas da periferia, as pessoas mais pobres consigam entrar nesse mundo, porque não é fácil. Imagino, entendeu? Cara. Não é fácil. É muita gente, né, cara? Eu digo legal. Tem que estudar muito, né? Tem que estudar. Porque você chegou naquele patamar, você vai ter outro desafio. Todo dia é um desafio novo. E são cada vez mais difíceis, né? Sim, até para você se consolidar. Porque se tu estiver na sua zona de conforto,
você vai falar assim, pô, eu já sei Já fazer era. isso, não. Já sei fazer, então não Eu preciso. tenho uma escuta muito aberta, assim, eu presto atenção em tudo porque eu tô aprendendo cada dia, né? Pô, vale a pena. E é uma parada que vale a pena aprender, por quê? Porque tu ama essa parada, né, Não, mano? sim, já faz parte da minha vida. Já tá no sangue, né? Eu vou com isso até o Papai do Céu me levar. Irmão, infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria que a gente pudesse ter mais tempo, porque Sim. eu falo assim, pô, quando a conversa tá ficando maneira, quando eu começo a enganjar a conversa, chega a hora de poder terminar. Queria que você falasse um pouco dos livros aí pra gente e tal. Então, esse livro aqui, ele foi feito em 1968, né? 68. Se chama 68. Uma verdadeira relíquia, irmão. Esse livro aqui é um livro de João Antero de Carvalho, chamado Torcedores de Ontem e de Hoje, onde o meu pai, Juarez de Oliveira Silva, tem uma página aqui e tem uma charge, engraçado, né? Onde o Juscelino pergunta assim, Juscelino Kubitschek, hein, gente, ó. Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil na época, nessa charge aqui, ele pergunta pro meu pai, você não sente calor usando 2 camisas, Juarez? Aí ele fala assim, presidente, sinto-me mais honrado assim do que se tivesse ou usasse a bandeira da pátria ou uma farda de marechal. Esse era meu pai. Ele deu um soco na mão, ele deu um soco na cara do maluco sem usar as mãos. Meu pai era um cara muito poliglota, entendeu? Um cara muito culto. E ele fala isso para Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, cara? Aí esse presidente da República, né? E saber um pouco da história dos torcedores ilustres, Jaime de Carvalho, Dulce Rosalina, Tarzan do Botafogo, essa galera toda, meu pai, Juarez do Bangu, procura esse livro que você vai entender um pouco da essência do futebol carioca. Tá aí, uma bela indicação aí para os fãs de futebol. Tá uma leitura bem indicada aqui, bem positiva. E tomara que, assim como eu fiquei com vontade, a galera também chegue junto lá para poder adquirir essa cópia desse livro aí, né, irmão? Sim, e lembre-se bem que a leitura, a faixa cognitiva que o ator tem que desenvolver precisa de leitura sempre. O cara tem que estar sempre lendo para ativar os neurônios e o cérebro trabalhar cada vez mais. Valeu, galera? Isso é um dos segredos dos atores. Tá sempre lendo, botando os textos na cabeça, porque... precisa de leitura o tempo todo. Se não ler, não consegue desenvolver. Cara, queria mandar um abraço também pro nosso amigo Alan Martins. Sempre. Cara que foi responsável aí em me apresentar ao Orlando. Fez essa sintonia aí, tô muito feliz e grato. Um abraço, Alan Martins, toda a família DS1 Live. Alan Martins é um cara maravilhoso. É a maior sumidade em Flamengo na América do Sul e talvez um dos maiores no Brasil e no mundo todo. Não é só no Brasil e na América do Sul, não. No mundo todo, ninguém sabe mais de Flamengo hoje do que o Alan. Eu confirmo isso aqui. O Alan é um cara que é muito dedicado no trabalho dele. Entende muito, né, irmão? Entende muito de Flamengo, conhece a história toda ali. Sim. Eu até comentei pra ele um lance rápido, aqui pra bater uma bola rápida. Eu falei pra ele que o meu pai fez o hino oficial do Bangu, porque os hinos dos clubes eram feitos pelo Lamartine Babo. Lamartine Babo que fez os hinos dos clubes. Depois eu conto essa história em off pra você. Não, beleza. Aí o que acontece, pra não estender muito tempo? Esses hinos, o meu pai fez o hino oficial do Bangu por causa desses hinos que o Lamartine Babo fez, porque os hinos eram assim, uma vez Flamengo, beleza. Certo. Vamos todos cantar de coração do Vasco, Botafogo, sou tricolor, beleza. Tudo bonito. Quando chegou no do Bangu, meu pai era Bangu ferrenho, o do Bangu era assim, a torcida reunida até parece a do Fla-Flu, Bangu, Bangu, Bangu. Pô, meu pai olhou assim, peraí não, a torcida do Bangu não é a torcida do Flamengo, do Fluminense. Aí meu pai fez o hino oficial do Bangu. Nessa leva, tem um monte de clube, pesquisem aí, que tem hinos oficiais, mas ninguém sabe. O Bangu tem 2 hinos, um do Lamartine Babo e esse do teu pai. O do meu pai é nossa bandeira, é nosso símbolo dos banguenses de glória e tradição. É uma partezinha. Top, top. E muita responsabilidade também, né? Sim, que a gente tá falando aqui de um Bangu, de Dr. Castor, de gente muito grande, seu Eusébio. Essa galera que moldou. Ou seja, uma responsabilidade gigantesca que teu pai teve, né? Cara? Meu pai era um dos torcedores mais conceituados da história do Bangu, foi benemérito, ele fez o hino,
ele fazia defesas na federação e tal. Pô, cara, super cara, ativo dentro muito, do clube, né? muito, Não só numa coisa. função, mas ali E em te geral. digo mais, no ano que ele chegou, que ele faleceu, no ano seguinte, ele ia ser presidente do Bangu. Caraca. Porque não tinha ninguém mais qualificado do que ele, não, modéstia à parte. Top. Orlando, a gente tem uma pergunta fixa aqui no final dos episódios que a gente faz para todos os convidados, sabe, Claro. cara? E é uma pergunta reflexiva que me ajuda muito até como ser humano. Eu pergunto o seguinte, o que falta para a gente ter uma sociedade melhor? Cara, ó, eu como professor fui educador, nem sou educador, isso a gente vai levar a vida toda ligado à arte. Sempre. Cara, eu sempre acredito assim, a primeira vertente que você tem que bater é na educação. Aí, com a educação forte, você já vai indo para os outros... Trilhando outros caminhos. Né? Aí, por exemplo, ó, aqui a educação começou a ficar legal aqui. Beleza. Aí agora vamos aqui. Por que isso aqui não está funcionando? Então aí vamos lá. Vamos voltar ali e vamos ver ali. A base da pirâmide é a educação. Não adianta você tentar começar de cima para baixo que você vai arrumar problema. Vai dar errado, vai dar errado. Tem que ter... Ó, primeiro, eu sou a favor da escola integral, cara. Pô, também sou. Sou a favor da escola integral. Também sou. Do garoto entrar 7 horas da manhã, sair 6 horas da tarde. Inclusive, é uma pena os caras terem jogado fora esse projeto do Leonel Brizola. Sim, os Brizolões e tal. Sim, é uma pena mesmo. Porque você só muda um país com educação, meu. Quando o Japão foi arrasado na Segunda Guerra Mundial pelas bombas atômicas, 30% do PIB que o Japão recebia depois do ataque Hiroshima, Nagasaki e tal, foi investido na educação. Hoje a gente consegue enxergar essa consequência, né? Hoje o Japão, na área bélica, ele tem uma aeronave de 6ª geração. Nem a Rússia, nem os Estados Unidos têm essa aeronave. É mesmo, cara? Tem uma aeronave de 6ª geração. Pô, cara, eu tô aprendendo isso aqui agora contigo, cara. Pode pesquisar. É incrível. Eu só queria frisar aqui uma paradinha que eu vi também há pouco tempo nas redes sociais. Carro nenhum passando na rua, cara. Carro nenhum. Todo mundo esperando na calçada o sinal abrir pro pedestre. Então, você puxou uma vertente maravilhosa. Cara, a gente tem que conversar mais. O que acontece? Aqui, a mentalidade sem educação acontece assim. Exemplo. Lá, eles esperam, eles fazem as coisas, eles recolhem o lixo deles e tal. Não que lá não tenha problemas. Lá tem a Yakuza, né? Tem a máfia, lá tem a máfia. Acho que todo lugar tem o seu problema, digamos assim. Na China tem a tríade e tal. E a gente não vai falar... Não entrar nesse mérito. Mas existe uma coisa lá que não existe aqui. Aqui, vamos lá. Se você catar teu lixo, pegar teu lixo, por exemplo, foi no estádio, recolher teu lixo, sabe o que ele faz com a servente? Sabe o que os caras fazem com as serventes? Manda embora. Ah, não precisa não, porque tá todo mundo catando lixo. Lá não. Lá a pessoa cata o lixo, mas a servente vai fazer outra coisa. Vai limpar uma vidraça. Não vai pegar o lixo pesado. Eles têm uma outra visão. Eu falo direto. Isso é triste, irmão. Os orientais, eles têm anos-luz na nossa frente, cara. Anos-luz na nossa frente. Anos-luz. Aí, só pra complementar o que você falou, Orlando, eu já vi pessoas jogar o lixo no chão e falar assim, não, é porque o gari precisa ter trabalho. Sim. Isso é de uma ignorância gigante também. Mas, ao mesmo tempo, que eu concordo contigo que é ignorância, mas quem me garante que se ele não jogar o lixo no chão ali for limpo, os caras não demitem o gari? Eu fico com medo. Que é uma covardia também. Porque a sociedade entrou num loop, cara. Num loop louco, cara. É cada coisa que você fala assim, pô, é absurda. Tu não vê há pouco tempo aí, cara, até deu o lance lá do Felca. Pô, como é que você vai ficar... Cara, vai ter desejo sexual por criança, cara. Pô, cara. Pô, isso é absurdo, cara. Isso não acontecia no passado. E se acontecesse, o cara tava ferrado. Ridículo. Ridículo. Tem uma rede disso aí. Nossa, mano. Pô, então a sociedade tá se deteriorando. E hoje é pior com a internet. Torcendo pra federal rebentar geral, grampear geral. Todo mundo grampeado. Sentiu prazer por criança, vai ser rebentado. Aí, não tem como, não tem justificativa pra isso, federal cara. Tem que meter ele o cara. Não tem, o mundo pirou, cara. Ficou louco. Complicado, irmão. Orlando, muito obrigado pela sua presença, eu queria mandar irmão. um agradecimento. Claro, posso? Por favor, então, a casa é sua. Queria mandar um beijo pra minha esposa, né? Ana Paula. Meu amor, te amo, tá? Pro meu filho, Júlio Henrique, pra minha filha, Jenny Cristine, pro meu filho, George Henrique, pro meu irmão aí, que tá aqui, Rodolfo Valério, pô, mora aqui no meu coração, José Tadeu Rodrigues Silva, e todas as pessoas que fizeram
e contribuíram para que eu chegasse até aqui. E você também, irmão. Muito obrigado, irmão. Foi uma verdadeira aula aqui de audiovisual. Pude tirar um pouco das minhas dúvidas e tal. E muito obrigado pela sua presença. Pode ter certeza que tem mais coisa aí. Não, a gente vai fazer, quem sabe, a parte 2, né não? Ah, quem sabe. Com certeza. Pô. Se inscreve no canal, deixa seu like e ajuda esse projeto a crescer, porque aqui a rua fala e a gente escuta. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.